Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Alentejo às Quartas, organizado pela Divisão de Conservação da Natureza e Bem-Estar Animal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Informamos que, como é habitual, estamos a gravar o webinar e que no final da apresentação ou durante a própria apresentação poderão colocar as vossas questões de forma escrita na conversa ou então depois de forma oral e também escrita depois após a Isabel terminar a sua apresentação. O webinar de hoje é dedicado ao microbioma do solo, a sua importância e como o avaliamos. Os micróbios do solo desempenham diversas funções e é importante avaliar a sua diversidade funcional. Através de alguns exemplos práticos, abordaremos a importância dos micro-organismos no solo, no agroecossistema e como os seus benefícios podem ser capitalizados pela adequação de práticas agronómicas. A nossa oradora, Isabel Brito, é licenciada em Engenharia Agrícola e doutorada em Biologia. É professora associada do Departamento de Biologia da Universidade de Évora e membro integrado do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora, UMED. Desenvolve atividade docente no âmbito da microbiologia geral e do solo. A sua principal área de investigação prende-se com o estudo das micorrizas arbusculares em contexto de agricultura de conservação e a sua contribuição na proteção das culturas contra stresses bióticos e abióticos, tendo publicado vários trabalhos científicos neste domínio. Mais recentemente, pela análise de vários tipos de indicadores, dedica-se também ao estudo do impacto das práticas agronómicas na atividade microbiana geral do solo. Muito obrigada, Isabel, por ter aceitado o nosso convite e pode dar início aqui à sua apresentação. Obrigada. Muito bem, boa tarde, muito obrigada, Alexandra, muito obrigada também pelo vosso desafio e pelo vosso convite. É sempre um gosto podermos partilhar um bocadinho do que fazemos com as outras pessoas e na esperança que isso desperte o seu interesse. Justamente como a Alexandra acabou de referir, a ideia desta apresentação é explicar um bocadinho como é que os micróbios estão no solo e o que é que fazem, e depois trazendo alguns exemplos do trabalho que é desenvolvido aqui por nós no Laboratório de Microbiologia do Solo da Universidade de Évora, trazer-vos exemplos de como é que de facto as práticas agronómicas afetaram a atividade dos micróbios do solo e como é que fazemos essas medições, como é que aferimos e como é que percebemos isso. Ou seja, a ideia no final é contar as histórias em várias culturas, em milho, em vinha, em montado, de facto, de aferirmos a atividade microbiana e perceber o impacto das práticas agronómicas. Bom, mas tudo começa no solo, e tudo começa, se o meu slide passar, se o meu slide não passar, não começa nada, aqui está. Tudo começa no solo, e de facto o solo é a base de todos os ecossistemas terrestres. Para todos os efeitos, condiciona o que está no resto do chão, como eu costumo dizer, ou que está na cave, funciona tudo o que se passa acima. E, portanto, se não cuidarmos do nosso solo, comprometemos todos os processos da produção primária e seguintes que se passam à superfície. E, de facto, a vida começa no solo, normalmente também acaba no solo, e é fundamental para pensarmos os sistemas agrícolas, começarmos por pensar no solo e dentro do solo os micróbios que o habitam são importantes. Basicamente, como é que é constituído o solo? Só para recordar, temos as partículas minerais, ar, água e matéria orgânica, sendo que a proporção de ar e água varia de acordo com a estação do ano e de acordo com se estamos numa situação de regadio ou de sequeiro. A matéria mineral é constituída pelas partículas elementares, a areia, o limo e a argila, nas suas várias dimensões, e a proporção de cada um deles define a textura de um solo. Eu tenho um solo mais argiloso ou tenho um solo mais arenoso, conforme a proporção destas partículas. Estas partículas vão se agregar, vão se juntar por ação da matéria orgânica, da ação dos micróbios do solo também, e vão fazer microagregados, que se juntam e fazem macroagregados, e entre estes agregados vão ficar vazios, que são os poros do solo. E é desta matriz entre os cheios e os vazios do solo, se assim podemos dizer, que resulta a estrutura do solo. E às vezes estes dois termos são usados
indiscriminadamente e, como vêem, são coisas muito diferentes. A textura são as partículas que constituem o solo, a proporção de cada uma das granulometrias, e a estrutura é a forma como elas se organizam e os vazios que ficam entre elas, e termos um solo bem ou mal estruturado depende desse equilíbrio. Bom, e nesta matriz então, que é a estrutura do solo, com os tais agregados maiores, mais pequenos e os tais vazios que se geram entre eles, ou que ficam entre eles, onde é que está a vida no solo? Bom, vai estar, no caso dos vai estar onde pode e onde é favorável, e é sempre assim com a vida só acontece onde há condições favoráveis para que ela prolifere, e no solo vamos ter então as raízes das plantas a crescer entre estes agregados e a procurar o seu caminho pela porosidade entre os poros do solo. Vamos ter armazenado nestes poros água, e os de maior dimensão, os macroporos, são os que têm mais que 80 micrômetros, são os responsáveis pela drenagem da água gravitacional, e é importante a sua existência e a sua continuidade ao longo do perfil, porque se estes poros não estiverem funcionais, temos encharcamento. Se eles estiverem interrompidos, por exemplo, por calos de lavoura, ou o que seja, se eles ficarem entupidos, digamos assim, temos encharcamento, temos escorrência superficial, temos perdas de solo por erosão. Isso não nos interessa. Então interessa-nos que estes poros estejam disponíveis para drenar a água gravitacional e levá-la ao freático. Por exemplo, na situação como estamos atualmente, é fundamental que isso aconteça para não termos encharcamento. Mesmo assim, temos solos que todos já vimos nestes últimos tempos que estão terríveis. Depois temos os poros mais pequeninos, que são os de menos de 80 micrômetros. Depois temos várias classes, onde vai ficar a água retida. Como são poros mais pequeninos, a água fica retida com as forças de tensão, e é a água que está disponível para as plantas conseguirem absorver. E é nesta matriz que os micróbios se vão encontrar as hifas dos fungos filamentosos, que vêm por aqui abaixo e que são mais fininhas que as raízes das plantas, à superfície dos agregados e onde haja disponibilidade de matéria orgânica vamos encontrar colónias bacterianas, e vamos encontrar também micróbios sobretudo associados às raízes, porque as raízes são um bom substrato para o crescimento microbiano. Portanto, é nesta matriz que se vai desenvolver a vida, sendo nos sítios há ar, noutros sítios há água, noutros sítios há mais matéria orgânica, noutros sítios há menos, e portanto vamos ter aqui uma grande heterogeneidade de ambientes. Bom, e temos aqui nesta imagem também, aqui um microscópio eletrónico, um agregado, aqui outro agregado, aqui um poro, e cá temos os micróbios que estão associados a estes agregados e vivem nestes espaços. Bom, e então qual é que é o papel dos micróbios ou micro-organismos, podemos dizer das duas maneiras, dos micróbios do solo? O que é que fazem? Desempenham uma série de papéis, todas elas direta ou indiretamente interessantes ou importantes, mas absolutamente fundamentais para a atividade agrícola, mas não só. Bom, desde logo fazem a decomposição da matéria orgânica, a mineralização da matéria orgânica degradam-na, quebram-na e fazem libertar de novo os elementos para estarem disponíveis para as plantas absorverem, ajudam à agregação das partículas, dão estabilidade estrutural, os tais poros da estrutura do solo é importante que tenham alguma estabilidade, estabelecem interações uns com os outros e também com as raízes das plantas, interações mutualistas, mas de outro tipo também. Alguns fazem fixação de azoto atmosférico, que nos dá muito jeito também, fazem a produção de uma série de compostos, também de interesse, fazem a degradação de xenobióticos. O que é este palavrão? O xenobiótico é um composto que não pertence àquele sistema, é algo que é estranho ao sistema. No caso da agricultura, por exemplo, os agroquímicos, os pesticidas são xenobióticos. E contribuem também para o sequestro de carbono. Vamos perceber um bocadinho melhor cada uma destas funções, e começando pela importância ecológica da atividade microbiana. Nós temos as plantas, que são os produtores primários e que dependem dos elementos que estão no solo e que crescem e que estas plantas podem ser consumidas por animais e os animais por outros animais. Enfim, aqui para cima podemos ter teias e cadeias alimentares complexas, mas no limite estes organismos, as plantas e os animais vão morrer, e é preciso a sua decomposição, é preciso a mineralização desta matéria orgânica para libertar de novo os nutrientes para as plantas. E este papel é feito pelos micróbios do solo. Não é?
Antes há outros organismos que ajudam a partir a matéria orgânica a ficar em bocados mais pequeninos e com mais superfície para os micróbios poderem funcionar, etc. Mas o trabalho último é dos micróbios do solo. E sem este papel, a vida na Terra era impossível, porque a circularidade dos elementos deixava de acontecer. Portanto, se não tivessem outro papel nenhum que têm, só por si este papel era absolutamente fundamental, este papel que os micróbios do solo desempenham. Claro que isto não é assim tão simples, este processo pode ser mais complicado, mas não é bastante mais complicado, mas no limite é dependente dos micróbios do solo e isso é um papel absolutamente fundamental. A estabilidade da estrutura também é muito importante, sobretudo para termos a tal porosidade estável. Aqui temos um teste que é comum fazer-se, sobre a estabilidade dos agregados em água, que é mergulhar os agregados em água e ver com que facilidade eles se desfazem ou não se desfazem. E aqui temos a estabilidade dos agregados de um solo que não tinha fungos filamentosos e aqui um que tinha. E como vemos, este fica em papa, porque os seus agregados não são estáveis, e este mantém a agregação, a porosidade e o habitat microbiano. Bem, as hifas dos fungos, aqueles filamentozinhos dos fungos filamentosos, são fundamentais para esta agregação das partículas e vemos bem aqui a diferença num solo em que esses fungos estão presentes e em que não estão. Também gomas produzidas pelas bactérias, exopolissacarídeas ou exopolissacáridos, também são muito importantes nesta agregação das partículas e na estabilidade da estrutura. Essas gomas como que forram a porosidade e dão-lhe estabilidade e isso é absolutamente fundamental. Outro papel importante dos micróbios, outro papel que decorre da sua presença é a interação que eles estabelecem não só entre eles, mas também com outros organismos, incluindo as plantas. E dentro destas interações nós podemos ter interações de vários tipos. As que são favoráveis para ambos os elementos, as que são desfavoráveis para um e favoráveis para o outro, enfim, todos aqueles balanços das interações que conhecemos e todas nos interessam no solo. E no solo, porque a diversidade de organismos é muito grande, estas interações são também extremamente complexas. E temos tendência para dar mais atenção àquelas que os micróbios estabelecem com as raízes das plantas para as fazer crescer melhor, nomeadamente os rizóbios, as micorrizas ou as plantas promotoras do crescimento, mas há outras interações que nos interessam e muitas das quais também fazemos uso dos biopesticidas, não são mais do que tirar partido também de interações, neste caso, que são favoráveis para o micro-organismo e desfavoráveis para alguém, neste caso são desfavoráveis para a aranha, este fungo que tem uma ação parasita e finalmente acaba por ser predadora de insetos e é usado como um fungo entomopatogénico, ou os tricodermas, que têm uma ação contra outros fungos e podem ser usados também na proteção das culturas, ou seja, destas interações que os micróbios estabelecem, interessam-nos as boas que estabelecem com as plantas, mas também nos interessam as más, digamos assim, que estabelecem com eventuais agentes patogénicos. E, portanto, toda esta diversidade de interações nos interessa potenciar e decorrem da diversidade microbiana e isso é importante e já vamos ver também lá mais à frente. Outra ação, então, são a produção de compostos. Muitos destes micróbios do solo podem produzir algumas hormonas que ajudam ao crescimento das plantas, mas podem produzir, por exemplo, compostos como antibióticos. E, só por uma questão de curiosidade, atualmente, toda a gente já ouviu falar disso, do problema das bactérias multiresistentes, que se vão adaptando, habituando aos antibióticos e já não morrem com antibiótico nenhum, e portanto é importante encontrarmos novos antibióticos que as bactérias ainda não conheçam e não sejam resistentes, e neste momento há uma corrida enorme à procura de novos antibióticos, aonde nas bactérias e nos fungos do solo. Bem? Portanto, é encontrar novos antibióticos a partir dos micróbios do solo. Outra da função que falámos é a degradação de xenobióticos e, de facto, nós temos o uso de pesticidas e de agroquímicos, é inevitável na agricultura, e se, por um lado, alguns podem ter um efeito de toxicidade nos micróbios do solo, por outro lado, podem também funcionar como substratos de crescimento e os micro-organismos fazerem a sua degradação. E isso é muito mais frequente do que nós pensamos. De repente achamos sempre que todos os agroquímicos estão a matar os micróbios do solo,
não é assim. Alguns são de facto muito tóxicos e têm um impacto, e esses são os que vão sendo retirados do mercado, porque percebemos que não podem ser usados, não é? Mas há outros que os micróbios os degradam. Temos aqui nesta fotografia um trabalho feito aqui com os nossos alunos de microbiologia ambiental, em que temos, só por curiosidade, este é um crescimento de uma bactéria do solo, que por acaso é fixadora de azoto, um mesorrizóbio, e nestes discozinhos são embebidas várias doses de glifosato. E pusemos a bactéria a crescer, e só quando temos o disco que está embebido em 10 vezes a dose com que o glifosato deve ser usado em campo, é que de facto notamos aqui uma inibição do crescimento da bactéria. De resto, a bactéria não é inibida por várias das concentrações de glifosato. E no caso do linurão não foi inibida em caso nenhum. Cresceu sempre, independentemente da concentração de linurão. Isto significa o quê? Que está a usá-lo como substrato de crescimento. O linurão não lhe está a ser impeditivo de crescimento. E, portanto, este papel é também importante. Bom, e passamos ao sequestro de carbono, também um tema muito da atualidade, digamos assim, e dizer que a reserva de carbono orgânico do solo é cerca de 3 vezes superior à quantidade de carbono que está na superfície terrestre. E importa também aqui referir um aspecto: os micro-organismos não fazem fixação de carbono. Aliás, eles respiram, tal como nós, eles fazem emissão de CO2. Os únicos organismos que conseguem fixar carbono são os organismos fotossintetizantes, que há alguns micróbios também que o conseguem fazer, mas são muito poucos. A maioria respiram e emitem CO2. Em todo o caso, a sua biomassa, ela própria, é constituída, é orgânica, são compostos orgânicos também, e, portanto, na sua biomassa e nos seus resíduos e na sua necromassa, aí sim podem constituir uma reserva de carbono muito, muito, muito significativa. Não que eles façam diretamente a fixação do CO2 da atmosfera, como às vezes há quem julga ou quem pensa que pode ser assim. Bom, e passamos, então, já vimos as várias funções que os micróbios podem ter, desempenhar, todas elas importantes para o equilíbrio dos ecossistemas, muitas delas muito relevantes para a atividade agrícola, como seja a boa estrutura do solo, as interações que podem estabelecer para nos ajudar a fazer crescer melhor as plantas ou a controlar algumas doenças. E passamos agora aos alguns números relativamente aos micróbios do solo, e estes são números dados pela FAO, que diz que os micróbios do solo representam mais de 25% da biodiversidade do planeta, sendo que, devo dizer-vos, este número já está desatualizado. Neste momento nós sabemos que este número é de cerca de 59%, ou seja, 59% da biodiversidade do planeta está no solo, e grande parte, a grande maioria dessa diversidade é dos micróbios, nomeadamente dos fungos, filamentosos sobretudo, mas também das bactérias e dos protozoários. Mas dos fungos se atendermos aqui neste gráfico, ou seja, de toda a diversidade dos fungos à superfície terrestre, esta proporção encontra-se no solo. É impressionante. E, no caso das bactérias, cerca de metade da diversidade das bactérias à escala global encontra-se também no solo. Portanto, é de facto uma proporção muito significativa da biodiversidade. Estes organismos... Eu não sei porque é que o meu computador de vez em quando não passa os slides. Estes micro-organismos trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, como eu costumo dizer, não vão de férias, não fazem greve, portanto estão sempre funcionais, o que significa que é um trabalho contínuo e estão em quantidades enormes. Para termos uma ideia, o peso das bactérias, e imagina uma bactéria tem 5 micrómetros por 3 ou por 2 micrómetros, é uma coisa mínima, mas se pensarmos na massa toda das bactérias de 1 hectare, ela é equivalente à massa de 2 vacas. A quantidade de facto é enorme. Ou se pensarmos uma colher de chá de sol tem cerca de 10 à nona micróbios no seu interior. E, portanto, de facto, os micróbios são então organismos em que temos uma diversidade muito grande, os micróbios do solo, uma diversidade muito grande e uma quantidade enorme também. E o que a FAO diz também é que se nós gerirmos bem este microbioma do solo, e o microbioma são conjuntos de micro-organismos do solo,
podemos conseguir produzir uma proporção considerável, uma quantidade considerável mais de alimentos e, portanto, podem ser uma ferramenta a utilizar. Mas isto não é assim em todo o perfil do solo. Em boa verdade, à medida que caminhamos em profundidade, a carga microbiana decresce muito significativamente. Em boa verdade, as coisas passam-se ali nos 15 centímetros superficiais, é onde vamos ter a maior atividade microbiana. Para profundidades mais altas, de facto, a atividade microbiana decresce e a população microbiana decresce muito significativamente. Isto tem a ver com o quê? Com vários fatores, mas um dos principais é o facto de à superfície termos disponibilidade de oxigênio. E o oxigênio é fundamental para a respiração aeróbia e para um metabolismo mais favorável e mais eficiente. E, portanto, quando caminhamos em profundidade, começa a haver menos disponibilidade de oxigênio e, portanto, o crescimento começa a ser mais lento. E também não se passa, mesmo nesses 15 centímetros superficiais, também não se passa de igual modo em todo o volume de solo, sendo que, associada à raiz das plantas, a população microbiana é muito mais, é muito maior e tem uma atividade muito mais intensa. E porquê? Porque as raízes das plantas emitem uma série de exudados, musculares, alisados, uns de natureza volátil, outros de natureza solúvel, que eles próprios constituem substrato de crescimento para os micro-organismos. E, portanto, é ali um sítio bom, porque há disponibilidade de alimento, e vamos ter, então, nessa camada do solo que é influenciada pela raiz e que se chama rizosfera, uma população microbiana muito maior. E reparem, aqui temos a população microbiana, não interessa aqui as unidades complicadas, pronto, não interessa, mas reparem que à medida que nos afastamos da raiz, ela desce abruptamente. E o afastar é quê? Aqui 5 milímetros. 5 milímetros, quando nos afastamos da raiz, a carga microbiana baixa dramaticamente. Porquê? Porque já estamos demasiado longe para sentir os efeitos desses exudados radiculares e, portanto, já não há tanto alimento, já não há tantos micróbios. Ou seja, a presença das plantas é absolutamente fundamental também para a nutrição e o nicho de sobrevivência dos micróbios do solo, enquanto estão vivas e depois enquanto estão mortas também, porque a própria raiz é matéria orgânica passível de ser metabolizada pelos micro-organismos. Portanto, de facto, a presença das plantas faz toda a diferença, sendo que cada planta também, cada planta ou cada espécie, ao longo do seu ciclo vegetativo, vai emitindo exudados radiculares diferentes, porque vai tendo estados fisiológicos diferentes, vai evoluindo e, portanto, ao longo do ciclo vegetativo, também vai atraindo para a sua rizosfera micróbios diferentes. Portanto, não tem sempre os mesmos micróbios associados o tempo todo. Porquê? Porque vai exudando coisas diferentes e, portanto, coisas diferentes atraem micróbios diferentes e, portanto, há aqui também uma grande dinâmica nestes micróbios que estão associados à raiz. Mas para vermos aqui a diferença, ou o importante que é termos raízes no sistema ou não, temos aqui neste gráfico um trabalho que mostra o efeito do uso de organoclorados, usados como pesticidas, no microbioma do solo, neste caso em bactérias. E então, cada coluna destas, cada cor, é um grupo diferente de bactérias. E nós percebemos que quando usamos menos organoclorados, temos mais diversidade, temos aqui mais cores. Quando usamos uma dose muito grande de organoclorados, temos uma diversidade baixíssima, quer dizer, damos cabo, entre aspas, de muitas das bactérias do sistema. Mas tal e qual a mesma coisa, se tivermos plantas no sistema, a diferença entre usar uma grande carga de organoclorados e uma carga mais pequena já é muito mais atenuada. Porquê? Porque as plantas no sistema estão a ajudar à sobrevivência do microbioma. Para já, as bactérias que estão são diferentes, as cores que vêm nestas colunas são diferentes das cores que vêm nestas e são muito mais estáveis, independentemente da agressão, digamos assim, que os organoclorados lhes estão a proporcionar, lhes estão a provocar. E, portanto, de facto, a importância das plantas a importância da presença das plantas, a presença das plantas é, de facto, fundamental. Bom, e temos agora aqui numa fotografia também de microscopia eletrónica, a tal matriz da estrutura do solo, que vimos há bocado em esquema. Aqui temos macroagregados, microagregados, aqui há de ser um poro de grandes dimensões, ali para o meio vamos ter poros
de pequenas dimensões. Aqui temos uma raiz, que teve um corte transversal, ok? Aqui estamos os feixes condutores, e vemos a raiz, como a raiz vai crescendo aqui pelo meio dos agregados, o micélio dos fungos que lhe estão associados, e, portanto, é de facto esta matriz da estrutura do solo, e é neste contexto que os micróbios vão desenvolver, sendo que este contexto é muito variável a uma escala muito pequena, e os micróbios são muito pequenos, ou seja, se um macroporo tem mais que 80 micrómetros, mas se eu andar 70 micrómetros para o lado, ou 10 micrómetros para o lado, já sai de um macroporo e já estou dentro de um microporo. Dentro de um microporo já tenho menos ar e tenho mais água. Posso estar na proximidade da raiz ou posso estar longe, mas se andar 80 micrómetros para cima já estou num sítio com condições completamente diferentes. Se andar 10 micrómetros para o lado, a mesma coisa. Ou seja, o solo, à escala micro, proporciona uma diversidade de habitats enorme. E isso vai estar muito diretamente ligado com a tal biodiversidade que dissemos há pouco que encontrávamos no solo. Porquê? Porque uma gama muito variada de micróbios encontra sempre um nicho favorável para o seu crescimento. Pode não estar a crescer sempre, mas quando no seu nicho se proporcionam as condições, ele vai funcionar. E, portanto, temos esta grande diversidade de nichos, o que está muito diretamente ligado à biodiversidade que encontramos no solo e que não encontramos em mais nenhum sistema terrestre, sendo que essa biodiversidade se manifesta, sobretudo, lá está, à escala micro. E para mostrar como é que, quando interferimos no solo de forma mais abrupta, podemos condicionar essa biodiversidade, eu acho particularmente interessante este trabalho, que é um trabalho desenvolvido no Brasil e que mostra o efeito das monoculturas e da intensificação do uso do solo num sistema que se tornou progressivamente mais intervencionado. Então temos uma floresta, uma pastagem e um campo de soja. E como é que, de um sistema para o outro, o que é que aconteceu em termos de biodiversidade globalmente? Então, cada cor que encontramos aqui neste gráfico representa grupos de taxa com capacidades metabólicas-chave, ou seja, micróbios que metabolicamente fazem coisas importantes e conseguem, os que têm a mesma cor conseguem fazer a mesma coisa. E em boa verdade, se olharmos para aqui e olharmos para aqui, as cores mais ou menos mantêm-se. Não temos perda de capacidades metabólicas-chave, em boa verdade. Depois, cada ponto representa um género bacteriano, em termos taxonómicos. Bom, e aqui sim, aqui temos uma grande diversidade de pontos, aqui temos menos, e aqui temos claramente menos. Quer dizer, que perdemos diversidade ao caminhar deste sistema para este. Depois temos um outro fator importante, que é a centralidade de proximidade, que é dado pelo tamanho de cada ponto. O que é que isto significa? A centralidade de proximidade é a influência que um determinado grupo tem noutro. E, curiosamente, se olharmos para aqui, nós temos quase todos os círculos, quase todos os pontos, mais ou menos com o mesmo tamanho. Temos aqui um ou outro mais pequenino, mas mais ou menos eles têm todos o mesmo tamanho. Quando passamos para aqui, o que é que acontece? Vamos ter uns muito grandes e outros muito pequeninos. Ou seja, temos um grande desequilíbrio, se quiserem, podemos dizer de forma mais simples, um grande desequilíbrio de forças entre os vários membros daquela comunidade. Vamos passar a ter uns que têm uma grande influência, alguns com uma grande influência e os outros com muito pouca influência, em vez de termos aqui influências equilibradas. E isto é gerador, está mesmo a ver, de desequilíbrios e eventualmente prevalência de indesejáveis. Por fim, temos as linhas que unem os pontos, que aqui quase nem vemos lá atrás, mas que são muito intensas e que representam as interações tróficas e que, à medida que caminhamos para um sistema mais intensivo, se perdem quase, não é? Acabamos por ter muito menos linhas, porque também temos menor diversidade e, portanto, esse também um dos efeitos. E eu gosto particularmente deste estudo porque mostra bem o que perdemos, não é? Perdemos diversidade, perdemos interações, perdemos equilíbrio entre aquela comunidade, entre os membros daquela comunidade. E, em boa verdade, o que é uma monocultura e o que é a intensificação do uso do solo? Reparem que se tivermos uma monocultura, significa que temos sempre a mesma cultura, não é? Temos sempre o mesmo tipo de planta, sempre com o mesmo tipo de exudados radiculares,
sempre a potenciar os mesmos grupos de micróbios. E isto vai criar os tais desequilíbrios. Por outro lado, a intensificação do uso do solo está frequentemente associada à mobilização do solo. E quando mobilizamos o solo, toda aquela diversidade de habitats que vimos há bocado é quebrada, é estragada, é homogeneizada. Então, de facto, isto ilustra bem este trabalho, o que é que a intensificação e a monocultura podem fazer à diversidade. Que, em boa verdade, importa também pensar o que é que perdemos quando perdemos biodiversidade. Muitas vezes isto vem a lume, a perda da biodiversidade, e hoje em dia há assim aquelas palavras, biodiversidade, sustentabilidade, estas coisas todas, e às vezes quase que nem pensamos, nem paramos bem para pensar que implicações é que tem. Quando perdemos biodiversidade, perdemos de facto coisas importantes. Perdemos interações. Os organismos deixam se há menos, se a diversidade há menos interações. Há perda de redundância da ação, ou seja, temos vários a fazer a mesma coisa e se um não está operacional, está outro, se outro não está operacional, está um outro, mas se tivermos perda de biodiversidade, começamos a ter certas ações dependentes só de um grupo ou dois, e isso é crítico. Temos perda de complementaridade da ação. Há organismos que vivem em complementaridade com outros. Por exemplo, o substrato de crescimento de uns é o produto do metabolismo de outros. Se faltam os primeiros, os segundos deixam de ter possibilidade de proliferar da mesma forma, porque eles funcionavam de forma complementar. Depois temos a prevalência de indesejáveis, eventualmente, quem está feliz naquela situação vai poder proliferar mais do que seria costume, porque não tem quem os controle, e há coisas que vão deixar de acontecer. Temos perda de funções, não é? Das várias funções dos micróbios do solo que referimos, há coisas daquelas que vão deixar de acontecer ou vão acontecer menos bem. E isto não interessa a ninguém, isto é um sistema mais frágil, e a última coisa que nós queremos na atualidade é sistemas frágeis, porque no atual contexto das alterações climáticas nós temos é que ter sistemas cada vez mais resilientes e capazes de impactar ou de fazer face, perdão, às alterações que vamos tendo, como estamos a ter agora este tempo todo a chover há não sei quanto tempo. Se nós não tivermos um solo bem estruturado, esta chuva que temos tido agora, e que é importante para uma série de coisas, mas para outras é complicado, e se tivermos um sistema bem estruturado, conseguimos que haja uma drenagem mais eficiente do solo, por exemplo, e portanto conseguimos ter um solo mais resiliente e mais capaz fazer face a situações que não são as mais habituais ou as mais desejáveis. Bom, e sabemos estas coisas todas dos micróbios do solo, porque os vamos estudando no laboratório, mas também percebemos que a sua complexidade é enorme. E como é que os podemos manipular de forma favorável continua a ser uma caixa negra, porque as interações são tão complexas, a sua diversidade é tão grande. A variabilidade das condições é tão grande também que acharmos que conseguimos dirigir de forma muito concreta o microbioma do solo não é fácil. No entanto, alguns dos micróbios que nós estudamos há mais tempo e que fazem associações favoráveis com as plantas, nós vamos sabendo um bocadinho mais sobre eles, nomeadamente as bactérias do género Rhizobio, que fazem associação com as raízes das leguminosas e fazem a fixação do azoto atmosférico, que é um processo interessante, se pensarmos que o azoto é um dos adubos mais caros. Os fungos micorrízicos arbusculares, que também é uma associação simbiótica mutualista, neste caso com todas as plantas praticamente fazem este tipo de associação, e estes fungos ajudam as plantas a captar mais nutrientes. Isto é particularmente importante para o fósforo, que é relativamente pouco móvel e estes fungos conseguem ajudar a ir absorvê-lo mais longe. Ou bactérias promotoras do crescimento das plantas, as chamadas PGPB, ou Plant Growth Promoting Bacteria, que vivem na rizosfera, ali à volta da raiz das plantas, no rizoplano, mesmo à superfície da raiz das plantas, ou lá dentro, podem ser endófitas. E basicamente interessa-nos tirar o melhor partido possível destas interações favoráveis que os micróbios fazem no solo, porque em boa verdade nós sabemos que temos que produzir
cada vez, ou temos que produzir alimentos para uma população mundial crescente. Também sabemos que não podemos fazê-lo de uma forma demasiado intensiva, porque isso tem implicações ambientais, e vimos isso nos anos 60 e nos anos 70, que conseguimos produzir imensos alimentos, e isso foi muito importante, porque ajudou a controlar ou a minimizar a fome no mundo em muitas regiões, e deu origem a um prémio Nobel, inclusivamente, isso foi inquestionavelmente importante, mas esses avanços na produção foram feitos à custa de acelerar determinados processos ecológicos, e isso teve um custo ambiental, que hoje nos estamos a perceber que não é sustentável, ou seja, que não podemos continuar nesse modo de produção sob pena de exaurirmos os sistemas. Mas, por outro lado, temos que produzir mais alimentos, porque a população mundial está a crescer. Então, é quando surge o conceito de intensificação sustentável, ou seja, nós temos que produzir mais, mas de forma sustentável, sendo que sustentável no sentido de continuar, temos que continuar, conseguir continuar a produzir no tempo. Então, sabemos que não podemos ter estes sistemas demasiado intensivos, porque eles têm implicações no sistema que o tornam limitado no tempo, não é sustentável à la longa. Também não podemos ter um sistema demasiado extensivo, porque não produz a quantidade de alimentos que nós precisamos para alimentar a população mundial. Podemos ter este sistema em modos de produção biológica muito concretos, mas que são um nicho de mercado, das pessoas que podem pagar o preço que esses alimentos custam quando são produzidos dessa forma, e está tudo certo, é um nicho que é importante e que é gerador de riqueza, mas que uma ínfima parte da população mundial pode aceder, portanto, aqui também não é solução, então temos que encontrar aqui um meio termo, em que nos permita esta tal intensificação sustentável, que implica um melhor uso dos recursos, no fundo, um uso mais eficiente dos recursos para evitar o desperdício e as consequências ambientais, mas que simultaneamente os use bem para nos permitir produzir a quantidade de alimentos que precisamos. E é aqui que os micróbios do solo, se bem usados, podem ser um fator a ter em linha de conta também no sistema produtivo, para nos ajudar a usar de forma mais eficiente os recursos e a produzir melhor. E quando falamos então dos micróbios do solo, e para perceber como é que eles estão no sistema e como é que as práticas agrícolas os estão a afetar ou os estão a melhorar, nós temos que saber medi-los, olhar para eles, como é que os quantificamos, como é que os estudamos, como é que sabemos o que é que eles estão a fazer. Temos várias abordagens possíveis e podemos olhar na perspectiva da diversidade, e aí vamos fazer o estudo do microbioma, em que nos dá uma ideia da diversidade dos micróbios que temos no nosso sistema, e já vimos que a diversidade é importante e que um sistema menos biodiverso é um sistema mais frágil, e portanto isto é informação muito relevante, mas só nos diz quem lá está. Não nos diz quem é que está ativo em cada momento. Ou pode-nos dar o potencial de atividade. Eu sei que tenho lá a bactéria X e que a bactéria X até tem capacidade de fixar azoto. Mas será que ela está a fixar azoto? Será que ela está funcional? Isso eu não sei. Não é? Então, uma coisa é o saber quem está, outra coisa é o saber quem é que está, de quem lá está, quem é que está ativo e a fazer o quê. E aí eu tenho que medir parâmetros de funcionalidade. E tenho vários parâmetros que posso medir, que só os micróbios vivos e ativos é que vão contribuir para estes parâmetros que estão aqui referidos. O carbono microbiano, esta é uma medida indireta, que é a medição do carbono que está facilmente disponível. Ou seja, se nós tivermos este valor mais elevado, significa que temos mais substrato de crescimento para os micro-organismos e é fácil que eles proliferem mais facilmente. A respiração do solo, se eu tiver uma taxa de respiração do solo muito elevada, quer dizer que tenho muitos micróbios ativos. Só os que estão ativos é que estão a respirar. Os que estão lá, mas que não estão ativos, não estão a respirar coisa nenhuma. A taxa de colonização micorrízica, ou seja, dentro das plantas, se estão lá os fungos micorrízicos ou não, se há muitos rizóbios ou poucos e são eficientes no seu trabalho. Podemos fazer contagens das bactérias e dos fungos ativos que lá estão. Este parâmetro
não é assim muito interessante, porque nós só conseguimos cultivar em laboratório uma ínfima parte dos micróbios que existem na natureza. E, portanto, contamos os que nós sabemos fazer crescer em laboratório. Estão lá no solo, podem estar ativos muito mais e que nós não sabemos contar. Mas há um outro parâmetro que no nosso laboratório nós usamos muito, que é a atividade enzimática. Só os micróbios que estão vivos e ativos é que produzem enzimas. Quem está inativo não produz e quem está morto também não produz, evidentemente. Então, se nós medirmos a atividade destas enzimas, nós indiretamente sabemos os micróbios que estão ativos. E podemos medir, por exemplo, esta enzima, que é a desidrogenase, que qualquer organismo vivo tem esta enzima ativa. Então, isto só me dá uma ideia geral dos micróbios que estão ativos. Não sei quem é que são eles, ou o que é que estão a fazer, mas sei que tenho muitos ou que tenho poucos, se tenho este valor alto ou baixo. Mas depois posso ir ver a produção que esses micróbios estão a fazer de enzimas mais específicas que entram nos ciclos dos principais elementos. No ciclo do carbono, no ciclo do enxofre, no ciclo do fósforo ou no ciclo do azoto. E aqui eu já tenho uma noção da funcionalidade dos micróbios que eu tenho presentes no meu sistema. E é muito importante distinguirmos estes dois tipos de medida, porque nos ilustram coisas diferentes. Então, passando aqui para alguns exemplos. Alexandra, se eu me tiver a despistar com o tempo, que eu às vezes entusiasmo, trave-me, está bem? Só passar aqui rapidamente alguns exemplos. Aqui temos um trabalho que fizemos com a Ampromis e que mostra a taxa de colonização micorrízica. Aqui temos uma raiz de milho com os fungos micorrízicos lá dentro e aqui aquelas estruturas mesmo típicas destes fungos, que são os arbustos. E nós, quando fazemos aqui as taxas de colonização, contamos mesmo os arbustos e não só as hifas, porque os arbustos é que são os típicos deste tipo de associação. Então, temos a colonização micorrízica de milho num campo de sementeira, num campo em que foi feita a mobilização tradicional do solo, num campo que estava em sementeira direta há 1 ano e num campo em que estava em sementeira direta há 5 anos. E vejam a diferença brutal da taxa de colonização micorrízica do milho num solo em que os micélios dos fungos são quebrados e isso não deixa que as colonizações se estabeleçam de forma tão eficiente, comparando com um campo em que o micélio dos fungos micorrízicos que está no solo foi mantido intacto e teve a capacidade de mais rapidamente e de forma mais eficiente ir colonizando as plantas que lá se instalam. E, portanto, a sementeira direta ou a mobilização tradicional faz toda a diferença quando nós queremos potenciar a colonização micorrízica de uma cultura e capitalizar os benefícios que daí advêm. Neste outro exemplo, temos como é que a colonização micorrízica precoce de milho, também, este foi um trabalho feito na Quinta da Cholda, proporcionou a proteção contra cefalospório, que é um fungo do solo que provoca graves prejuízos na cultura do milho e para o qual não temos ferramentas químicas para combater. E aqui, muito engraçado, o que é que foi feito? Foi instalada uma cultura de cobertura, neste caso foi um lólio, um azevém, e instalou-se a cultura de cobertura e depois num campo mobilizou-se o solo e noutro campo não se mobilizou o solo. E depois foi-se testar a incidência de cefalospóreo no milho. Então, quando temos cultura de cobertura e não mobilizamos o solo, ou seja, mantemos o micélio dos fungos micorrízicos intacto, ele vai colonizar o milho mais cedo e vai-lhe conferir proteção. Portanto, nesta circunstância, nós temos uma incidência do cefalospóreo muito menor, ou significativamente menor. Atenção que isto, a maneira como é medido é por uma técnica de qPCR, isto vê-se ao contrário. Quanto mais alto é o gráfico, menor a incidência da doença. Tá bem? Isto aqui parece que eu estou a dizer uma coisa e que estou a mostrar outra, mas que quanto mais alto quer dizer que menos cefalospóreo há. E, tendo a cultura de cobertura, mobilizar, ou não mobilizar fez toda a diferença. Mas se não tivermos cultura de cobertura, que ajudou a desenvolver, antes do milho, ajudou a desenvolver os fungos micorrízicos, olha, mobilizar ou não mobilizar é tal e qual a mesma coisa. Não faz diferença nenhuma. Não é? Então, para capitalizarmos os benefícios da cultura de cobertura que teve antes do milho,
é importante a não mobilização do solo. Isso vai proporcionar colonização micorrízica mais precoce e proteção contra esta doença do solo. Um outro exemplo foi também como é que as práticas agronómicas influenciaram na cultura da cultura do tomate. Aqui é tomate de indústria, no Ribatejo, uma cultura super agressiva em termos da forma como é praticada, de uma forma muito intensiva, com o uso de muitos inputs, adubações, tratamentos, etc. E o que é que foi feito aqui? Foi apenas uma alteração das práticas culturais. Em vez de se armarem os camalhões para a instalação do tomate, mesmo antes da sua plantação, que é ali para alturas da primavera, o que se fez foi, quando se colheu o tomate, em setembro, outubro, foram logo armados os camalhões e, durante o inverno, foi instalada uma cultura de cobertura. Para quem esteja menos familiarizado, já agora, só explicar o que é uma cultura de cobertura, é uma cultura que se instala só para melhorar as condições do solo e que não serve para colher grão ou parte aérea, ou seja, só serve para melhorar as condições do solo. Então, tivemos, já com os camalhões armados, todo o inverno uma cultura de cobertura, que instalámos uma gramínea, uma aveia, neste caso, e num outro talhão instalámos a aveia misturada com a colza. Por alturas de fevereiro, março, sensivelmente, esta cultura de cobertura foi controlada com herbicida, nas doses corretas e de forma a produzir o seu papel, mas sem ser crítico para o sistema. E na altura da plantação, o tomate foi plantado diretamente em cima dos camalhões que já estavam armados e sem mobilização do solo. Temos aqui a plantação do tomate, aqui vemos a palha da cultura de cobertura, e esta cultura de cobertura teve durante o inverno todo a proteger o solo contra a erosão, a fazer a fixação de carbono atmosférico, a melhorar o microbioma do solo e a potenciar a micorrização ou desenvolvimento de inóculo micorrízico também neste solo. Portanto, o que fizemos foi só alterar aqui um bocadinho o calendário das práticas culturais, antecipar a armação dos camalhões, pôr a cultura de cobertura durante o inverno e plantar em cima da palha da cultura de cobertura. E com isto conseguiu-se só em 2 anos. Este trabalho correu só durante 2 anos e estávamos num sistema que, à partida, era um sistema que estava em muito mau estado. Conseguimos uma redução da incidência de fusário, redução da mortalidade das plantas do tomateiro, um aumento da colonização micorrízica brutal, tem muitas circunstâncias maior que isto, da colonização micorrízica do tomate, com os fungos nativos do solo. Isto sempre com os micróbios nativos do solo, não estamos a trabalhar com inoculações externas. Tivemos aumentos de produção em alguns talhões, não foi generalizadamente, até 30%, mas só aqui uma coisa curiosa, onde tivemos o maior aumento de produção foi onde as condições, o campo em que as condições, foram mais adversas. Ou seja, quando correu tudo bem, mas quando as coisas correram mal, onde nós tínhamos a nossa estratégia, foi onde tivemos o maior aumento de produção. Portanto, a nossa estratégia funcionou como quase um seguro de vida, também, que só foi quando numa situação crítica fez-se sentir. Conseguimos, por uma melhoria da estrutura do solo proporcionada pela cultura de cobertura e pelo microbioma que lhe está associado, conseguimos melhorar a utilização da água de rega, ou seja, o solo passou a reter mais água e, portanto, podemos reduzir em cerca de 25% a rega que estava a ser feita no tomate, fixação do carbono pela cultura de cobertura e melhoria da atividade de algumas das tais enzimas de que vos falei. Portanto, aqui tivemos uma melhoria do sistema muito interessante decorrente da instalação da cultura de cobertura num sistema que, como digo, é muito intensivo e que estava muito depauperado em termos do seu microbioma, dos micro-organismos nativos. Só por curiosidade, neste caso a análise do microbioma propriamente dito, ou seja, dos micro-organismos que estavam associados às raízes das plantas, na cultura de cobertura tínhamos um microbioma na aveia. Quando a aveia estava juntamente com a colza, tinha um microbioma diferente. E a colza tinha um microbioma diferente. E o tomate, que veio em cima da mistura da colza com a aveia, tinha um microbioma. O tomate que veio em cima só da aveia tinha outro microbioma.
E o tomate que vem em cima de nada, que era o nosso controle, um sítio onde não tinha havido cultura de cobertura, tinha um microbioma diferente. Ou seja, o que é que isto nos está a dizer? Pela escolha da cultura de cobertura, conforme a cultura de cobertura que eu tenho, eu consigo controlar ou manipular o microbioma que me chega ao tomate. E isto é uma forma de, com as práticas culturais, nós manipularmos o microbioma do solo que queremos na nossa cultura principal. Depois, um trabalho que fizemos em montado, também usando estes parâmetros, em que avaliamos o microbioma debaixo da copa da árvore e fora da copa da árvore, e numa situação em que havia toxicidade de manganês no solo e, portanto, devido a pHs muito baixos, e outro dos fatores que estava em estudo foi a aplicação de calcário dolomítico. Então, foi aplicado calcário dolomítico e fomos ver a atividade microbiana debaixo da copa e fora da copa, fomos ver também a composição florística da pastagem e a produtividade da pastagem. Só de forma muito rápida, independentemente da aplicação de calcário dolomítico, debaixo da copa das árvores, a atividade microbiana para estes parâmetros todos era maior do que fora da copa da árvore. E onde vemos a estrelinha que é significativamente maior. O teor de matéria orgânica debaixo da copa da árvore é maior, porque temos a queda da folhada, e logo aí isso vai condicionar a atividade microbiana, porque matéria orgânica é substrato de crescimento. Então, tínhamos mais carbono microbiano, maior respiração basal, maior atividade destas enzimas todas, maior quantidade de azoto, maior quantidade de fósforo. A taxa de colonização micorrízica é que era menor, porque debaixo da copa da árvore está mais sombra e as plantas têm uma atividade fotossintética menor. E como tem que partilhar o resultado dessa atividade com os fungos micorrízicos, as plantas que estão debaixo da copa da árvore, as herbáceas que estão debaixo da copa da árvore, controlam mais a micorrização, não deixam tanta presença do fungo, porque depois não têm carbono para lhe dar, porque também não estão a conseguir fazer bem a fotossíntese, porque estão debaixo da copa da árvore e há sombra. Relativamente à composição florística, percebemos que debaixo da copa da árvore tínhamos maior percentagem de gramíneas e fora tínhamos mais leguminosas, sendo que quanto à matéria seca e à qualidade da pastagem não tínhamos assim grandes diferenças de baixo e fora da copa da árvore. Quando aplicámos o calcário, as coisas mudaram e claro que tivemos um aumento do pH, pois a ideia era exatamente essa. Neste caso foi calcário dolomítico, porque é uma situação em que temos toxicidade de manganês e, portanto, é importante não só subir o pH, mas trazer também magnésio, ok? Para subirmos o rácio manganês-magnésio, o que de facto aconteceu, sobretudo fora da copa da árvore, mas também tivemos melhor atividade microbiana, a diversidade das famílias também variou. Vou passar rapidamente para em suma, a aplicação do calcário dolomítico, as grandes diferenças que tínhamos fora da copa e dentro da copa, quando aplicámos o calcário, essas diferenças reduziram-se, porque as condições fora da copa melhoraram, francamente, e portanto isso pode ser importante na melhoria da pastagem e o resultado da atividade microbiana também ilustrou isso mesmo. Continuando, tivemos a falar de culturas anuais, depois do montado, então, e em culturas permanentes, em vinha, em pomares, como é que nós podemos interferir no microbioma do solo? A ferramenta que temos é a vegetação de entrelinha e controlar esta vegetação, deixá-la estar, não a deixar estar, quem é que está, em que fase é que é controlada, que mistura de espécies é que temos, é a forma que nós temos de interferir com o microbioma do solo e de eventualmente condicionar o que chega às nossas plantas que constituem plantas permanentes. Temos aqui trazia-vos aqui um outro exemplo, mas se calhar vou passar adiante esta parte, um trabalho que estamos a fazer em vinha, na herdade de coalheiras, em que temos enrelvamento na entrelinha e sem enrelvamento na entrelinha. Só de forma muito rápida dizer que o enrelvamento na entrelinha deu atividades microbianas medidas pela urease ou pela desidrogenase muito significativamente maiores. Ou seja, quando nós deixamos as plantas na entrelinha, em vez de mobilizarmos o solo, potenciamos claramente o microbioma do solo. Mas também interferimos no microbioma da uva.
e isso vai condicionar os processos de vinificação. Curiosamente, o que nós temos aqui são as bactérias, neste caso os fungos, que tínhamos na uva quando o solo foi mobilizado e quando o solo não é mobilizado. Ou seja, o que fazemos no solo vai condicionar o microbioma das plantas do extrato herbáceo, que por sua vez vão condicionar o microbioma que vai acabar na uva. E, portanto, como é que as práticas culturais estão a interferir no microbioma do terroir e como isso pode ter implicações depois nos processos subsequentes. Estamos a fazer os estudos agora de perceber se o vinho que sai daqui também está diferente ou não. Só para o último exemplo e para terminar, Alexandra, que se calhar já estou aqui a esgotar o tempo, num contexto de um outro trabalho que desenvolvemos, neste caso no âmbito da Agenda Transforma, em eucalipto, em que tivemos a testar a aplicação de inóculos comerciais numa situação em que, do meu ponto de vista, é das poucas situações em que o uso de inóculos comerciais pode de facto ser interessante, que é a plantação de uma cultura permanente, como é o caso do eucalipto. E, de facto, temos aqui a taxa de colonização micorrízica, portanto, aqui temos os fungos micorrízicos do eucalipto, quando não foi aplicado inóculo, e nestas duas barras, quando foi aplicado um inóculo micorrízico com mais umas bactérias, num dos casos até foi aplicado inóculo e adubo, e nos outros casos só inóculo, e aparentemente a aplicação de adubo não faz falta nenhuma, porque tivemos taxas de colonização micorrízicas semelhantes. E aqui, claramente, a plantação da árvore, a aplicação do inóculo pode fazer diferença relativamente a não aplicar nada. Relativamente a esta questão que somos todos muito bombardeados na atualidade com os inóculos que estão disponíveis no mercado e que podem ser interessantes em determinadas condições, mas em boa verdade a população nativa do solo é a população que é muito mais biodiversa, está mais bem adaptada, porque sempre lá esteve, e portanto evoluiu naquele contexto, e é mais barata, é à borla. Então o nosso estudo tem-se focado em como é que podemos ajustar as práticas agronómicas, e foram todos os exemplos que vos mostrei, de modo a tirar partido dos que já cá estão e que têm uma série de vantagens relativamente a outros que possamos introduzir. Sendo que os que se podem introduzir podem ser úteis, mas em condições muito específicas. Então, os micróbios do solo podem e devem ser mais um fator a ter em linha de conta nas nossas opções agronómicas e pensar quando fazemos uma operação, quando escolhemos uma cultura, quando escolhemos a época de controlar infestantes ou de controlar uma cultura de cobertura, pensar também incluir os micróbios do solo na equação da nossa tomada de decisão, que eu sei que já não é fácil e portanto isto é mais uma coisa para complicar, mas é possível e vale a pena. Isto é a vida de quem estuda os micróbios do solo, isto é a nossa figura, como frequentemente saímos do campo. Muito obrigada pela vossa atenção e espero perguntas. Alexandra, passa a palavra. Muito obrigada, Isabel, pela sua apresentação extremamente interessante. Dizer aos participantes que poderão levantar as suas mãos e por ordem daremos a palavra e poderão depois ligar os micros e as câmaras e entretanto também aqui na conversa também podem colocar as suas questões. Entretanto, enquanto os participantes não levantam a mão, já temos aqui umas perguntas aqui na conversa. Isabel, se quiser deixar de partilhar Ok. a sua apresentação. Eu me entendo com isto. Ok, já cá estou, certo? Ainda não, aqui deste lado ainda não. Deste lado já está. É aqui, eu peço desculpa porque a minha ligação acho que está assim um bocadinho. Eu pelo menos já me estou a ver, coisa que nunca vi durante a apresentação, só vi os slides. Então vamos lá por aqui. A Isabel aqui em destaque. Então, pergunta a Eliana. Doutora Isabel, recomenda a aplicação de inóculos comerciais em qualquer cultura permanente, por exemplo, na vinha ou num pomar de kiwis ou de pomédias? Será que estou... Pomoides. Pomoides. Eu, como disse, sou um bocadinho crítica do uso dos inóculos comerciais. Vamos cá ver, os inóculos comerciais normalmente são constituídos por uma, duas, no máximo 3 espécies microbianas, ou de bactérias e fungos, e viram os números que eu mostrei há pouco, do que é a diversidade brutal dos nativos. Portanto, acharmos
que a introdução de uma ou duas espécies diferentes num sítio onde já existem milhares de espécies vai fazer diferença, pode fazer, e há circunstâncias em que faz, mas como as circunstâncias são muito variáveis, que as pessoas se queixam e comentam entre eu apliquei um inóculo, umas vezes faz efeito, outras vezes não, pois porque as circunstâncias são muito variáveis e, portanto, vai ser sempre assim e em todo o lado, não é? E por isso, sobretudo numa cultura permanente, por exemplo, uma árvore que esteja instalada já tem a população de fungos micorrízicos nas suas raízes que são para se instalar. Não é por nós aplicarmos um inóculo que isso vai fazer uma grande diferença. Agora, a instalação da árvore, quando nós pomos o inóculo ali juntinho da raiz, aí sim pode fazer alguma diferença. Sendo que também, permitam-me aqui também desfazer um certo mito que há à volta dos fungos micorrízicos. Os fungos micorrízicos não solubilizam fósforo. Conseguem ir buscar fósforo que não está acessível às raízes das plantas, porque a rede de micélio estende-se no solo e vai mais longe do que as raízes das plantas conseguem ir. Mas a forma que absorve é a mesma que a planta consegue, que é o ortofosfato. E os fungos micorrízicos nos inóculos comerciais são vendidos, são esporos do fungo. E os esporos do fungo são muito pequeninos, mas não são solúveis. Portanto, não vão, aplicados na água de rega, eles não vão chegar às raízes. O azoto, que é aplicado na água de rega, chega às raízes porque é solúvel. Mas os esporos não são solúveis, os esporos estão em suspensão na água. Portanto, quando a água chega à superfície do solo, os esporos vão ficar ali e dificilmente vão chegar às raízes. Portanto, inoculações em árvores já instaladas e por água de rega com fungos micorrízicos, eu não aconselho de facto. Estás sem som, Alexandra? Sim? Não te estamos a ouvir? Não estava a conseguir já ligar. Como vos digo, peço-vos desculpa porque a minha ligação hoje não está muito estável. Já temos aqui duas mãos levantadas, mas eu leio só aqui a pergunta da Catarina, e já dou a palavra a quem levantou a mão, ao João e à Ana. Onde se podem fazer análise da atividade microbiana? Boa pergunta. Não há muitos sítios, porque estas análises são um bocadinho maçadoras. Nós fazemos no nosso laboratório, mas não fazemos, temos como prestação de serviços, mas aceitamos muito pouco trabalho, porque basicamente, vou dizer com toda a frontalidade, nós desenvolvemos estas técnicas para os nossos trabalhos de investigação. Mas, entretanto, começámos a perceber que muita gente estava interessada e começámos a disponibilizar como prestação de serviços. Mas esse não é o nosso core, nem sempre temos disponibilidade. Às vezes temos amostras nossas que temos que processar e, portanto, nem sempre podemos aceitar prestações de serviços. O que nós pedimos às pessoas é que, se querem que façamos essas análises, mandem um mail ou deem um telefonema e nos digam quantas amostras têm e nós dizemos um timing que seja favorável para nós para poder processar as amostras, porque se calham em coincidência com amostras dos nossos trabalhos, nós não temos mãos a medir e não conseguimos. Mas há laboratórios, há uma empresa que opera no nosso mercado que também faz análises enzimáticas e é a única que eu conheço, para dizer a verdade. Posso dizer diretamente, trabalham com a Altec. Trabalham com a Altec. Eles fazem algumas análises enzimáticas. João, se quiser ligar o seu micro e a câmara, eventualmente, para colocar a sua questão. Olá, Isabel. Viva, João. Já estou aqui um bocadinho montado e eu ia puxar isto um bocadinho aqui para o sistema extensivo mas vamos sempre para o mesmo. Nós quisermos complementar as análises clássicas com as análises microbiológicas, para alargar um bocadinho o diagnóstico do estado do solo, nós não sabemos muito bem o que fazer. Que tipo de análises vamos fazer? Vamos fazer aquelas que se baseiam na diversidade ou aquelas que se baseiam na funcionalidade? Como é que vamos interpretar os resultados?
A Isabel dizia há bocadinho que neste ensaio que fizeram aí do montado aumentou a atividade enzimática, mas desceu a colonização micorrízica. Parece um bocadinho antagónico, não é? Não sei. Como é que nós podemos entrar nisto? Por onde é que podemos começar? Já estamos a falar nisto há tanto tempo e temos que começar, de facto. Ok, a sua pergunta encerra aqui uma data de coisas. O que é que medimos? Medimos de acordo com aquilo que nós quisermos saber. Ou seja, quando nós vamos fazer umas análises de sangue, o médico não pede para fazer todas as análises de sangue possíveis. Pede para fazer aquelas que ele precisa para o diagnóstico que quer fazer ou para aquilo que quer saber. Ok? E, portanto, isto também requer um bocadinho essa aproximação. Por exemplo, se o problema tem a ver com questões ligadas ao fósforo, ou quer perceber como é que poderá melhor gerir a adubação fosfatada da sua pastagem, que é um caso concreto em que a adubação fosfatada pode fazer toda a diferença na melhoria das pastagens naturais no montado. Medir a atividade da fosfatase pode ser importante, porque é que isso lhe vai dar? Vai-lhe dar os micróbios que estão ativos a fazer a disponibilização de fósforo para a cultura. Ok? E se tiver uma atividade da fosfatase muito alta, quer dizer que se calhar não é preciso estar a adubar tanto com fósforo. Se tiver uma atividade da fosfatase muito baixa, e quer sabemos dizer que se calhar... balizar isso? Sabemos balizar que aqui é baixo e aqui é alto? Não ou sabemos aparecem-nos muito uma bem. data de números que nós não sabemos o que é que aquilo quer dizer? Não sabemos muito bem, não sabemos tão bem como sabemos para as análises físicas e químicas do solo, mas temos aqui alguma margem de perceber o que é muito alto e o que é muito baixo. Temos aqui alguma margem. Portanto, por um lado, dirigir a análise para aquilo que quer, ou então quer só saber se tem muita atividade microbiana ou se tem pouca. Não quer saber de quem, só quer saber se tem muita. Vamos para um indicador geral, respiração basal do solo, ou atividade da desidrogenase, que é uma enzima geral. Portanto, tem que escolher o tipo de análise que quer. Sendo que a análise do microbioma, ou seja, só da diversidade, é informativa, pura e simplesmente de quanto mais biodiverso for o sistema, maior a potencialidade que ele tem. E isto é a única informação que nos dá. E é importante, é única, mas não é pouco. Não é? Se nós temos um sistema muito pouco biodiverso, à partida as coisas não vão acontecer porque os micróbios não estão lá. Não é? Agora, o facto na ausência de outra informação qualquer, a informação da diversidade é importante. Agora, complementá-la com a funcionalidade é também muito importante. Não sei se respondi. Aquilo que referiu, a atividade enzimática com a taxa de colonização micorrízica, a atividade enzimática ser alta e a taxa de colonização micorrízica ser baixa. Quer dizer que quem está a produzir aquelas enzimas são outros micróbios, que não são os fungos micorrízicos arbusculares, que esses coitados ali estavam mais atrapalhados. Mas há outros micróbios do solo que estão a contribuir para nós termos visto aquela atividade enzimática mais alta. Não sei se respondi, João. Podemos falar depois por mail? Podemos Com certeza. combinar nós vamos disponibilizar o contacto da Isabel por e-mail. Eu tenho, está bem. Muito obrigado, Isabel. Obrigada, João. Ana, se quiser ligar o micro. Olá, obrigada. Foi muito interessante. Eu gostava de ver se há alguma forma, digamos que caseira, de produzir micro-organismos e micro-risas que falou. E gostava também de perguntar se há algum tipo de consociações melhores já estudados, já pensados para diferentes culturas permanentes. É tudo. Duas boas perguntas também. Obrigada. São coisas que eu gostaria de ter falado e que não falei porque, para não gastar, para não ocupar ainda mais tempo, mesmo assim acho que já me alonguei. Portanto, ainda bem que as perguntas estão a vir. Quanto a a produção caseira, que agora está muito em voga e é muito divulgada, é possível, faz-se, há muita gente que está a fazer. Tem aqui alguns perigos. Primeiro, estamos a multiplicar em grande quantidade coisas que não sabemos o que são. Okay? Uma coisa é nós estarmos a pôr uma cultura que potencia quem está no solo, multiplicar-se, mas está no teu sistema, com as suas coisas, com as suas agruras,
ok? E vai sempre crescer dentro de alguns limites. Quando nós pomos a crescer com melaços, com açúcares muito simples, etc., aquilo vai ter um crescimento muito grande. E aí podemos estar a multiplicar coisas que podem ser menos desejáveis, que também existem no sol, mesmo algumas coisas com efeitos patogénicos para as pessoas. E depois temos uma outra coisa. Esses substratos de crescimento vão potenciar, vão desequilibrar, vai crescer a população nativa, mas de forma muito desequilibrada. Porquê? Eles vão potenciar os chamados fast growers, os que conseguem melhor usar aqueles substratos, que não são substratos habituais deles. Não há melaço no solo, normalmente. Vão usá-los com mais facilidade e vão proliferar muito mais do que outros. Okay? E, portanto, vai haver uma multiplicação da população do local, é certo, mas de forma super desequilibrada. Há uns que vão crescer muito mais do que outros. Sendo que a nossa experiência é que normalmente os micróbios que fazem diferença num local são os mais raros, porque os mais abundantes estão em todo lado. E têm uma distribuição ubiquitária. Os que são específicos do local são os mais raros. E esses são os mais difíceis de multiplicar. E numa competição desse género, são os que vão ficar para trás. Mas fez outra pergunta, Ana, que era, qual é que era a cultura de cobertura certa? Também não há uma resposta. Porquê? Porque, mais uma vez, temos que pensar que problema é que eu quero abordar. Tenho um problema de compactação do solo. Então, é importante escolher para a cultura de cobertura uma planta que tenha raízes muito ramificadas, não precisamos daqueles mega poros dos nabos, assim, não são precisos, basta-nos pôr maiores que 80 micrómetros, não, isso qualquer raiz faz. Portanto, pode-nos interessar uma raiz mais desse tipo. Imagine que tem algum problema de pragas e que lhe interessa atrair insetos auxiliares para o controle dessas pragas. Então, o critério para a escolha da cultura de cobertura tem que ter isso em linha de conta. Se é uma vinha, o facto da vinha ser regada ou não, se a cultura de cobertura, a partir de certa altura, vai entrar em competição com a água, com a minha vinha, e eu quero que isso aconteça ou não. Portanto, tenho que escolher uma cultura que seja mais exigente ou menos com a água. Se, no caso da vinha também, por exemplo, a questão da gestão das geadas e da temperatura do solo, e se eu quero pôr mais vigor na vinha, então eu tenho que escolher uma cultura de cobertura que não seja muito vigorosa. Se às vezes eu quero tirar vigor da vinha, às vezes os enólogos precisam disso, então eu vou pôr uma cultura de cobertura que seja muito competitiva e que cresça muito e que me permita retirar algum vigor da vinha, porque isso em determinadas circunstâncias me pode interessar. Ou seja, não há uma cultura de cobertura universalmente boa, depende dos problemas que quer abordar no seu local. E vai dizer, então e como é que eu abordo todos? Pois não conseguimos. O que eu sugiro é uma hierarquia. O que é a coisa que mais me está a complicar na minha vinha? É a drenagem. Então o meu primeiro critério para a escolha da cultura de cobertura é alguém que melhora a estrutura do solo. E a seguir, então penso nos outros critérios. Mas depende do problema que é mais importante para si em cada momento. Até num ano pode ser um problema e no outro ano ser outro problema, e isso faz mudar a cultura de cobertura. Filipe, se quiser ligar o seu micro. Olá, boa tarde. A doutora acabou respondendo já a minha pergunta. Era sobre os inóculos de fungos, proliferação deles. A multiplicação. Deixamos de ouvir, Filipe. Não estamos a ouvir. Se entretanto quiser colocar a sua questão aqui na conversa, eu vou aqui avançar, porque nós temos bastantes perguntas aqui na conversa. Portanto, é sempre uma temática bastante interessante. Eliana pergunta, relativamente à cultura da vinha, e a Isabel já falou um bocadinho sobre isto, quais as co-associações que recomenda ou que considera mais relevantes para promover o microbioma do solo? Pois, um bocadinho que respondi à Ana, de alguma forma, depende do que quer na sua vinha. Por exemplo, se só quer enriquecer em matéria orgânica,
é uma questão que não pus há bocado, pronto, interessa uma coisa que cresça muito e rapidamente. Uma coisa que não falei na escolha da cultura de cobertura, por exemplo, nos pomares, nas nogueiras e nas amendoeiras, um dos problemas é, ok, fazer-se em relevamento da entrelinha e depois o controle dessa vegetação e ser vegetação que, por exemplo, depois não impactue com as máquinas de colheita. Ou seja, é importante escolher plantas com um porte mais prostrado, porque senão são plantas que crescem muito à altura, depois aquilo faz palhas muito grandes e depois empapa as máquinas de colheita ou dificulta a colheita. Isto é uma característica muito específica daquelas circunstâncias e, portanto, nas circunstâncias de cada um tem que pensar ou ajudar, ou procurar ajuda para pensar o que é que pretende em cada momento e ter em linha de conta o que é o seu sistema para ajustar as coisas o melhor possível. O Luís pergunta, no caso do milho, foi usado no pivô adubação líquida? Se sim, teve interferência na diversidade microbiana? No caso do milho, nós não fizemos análise de diversidade, só fizemos análise de taxa de colonização micorrízica e de atividade. Mas há a ideia de que quando se faz adubação, sobretudo com fósforo, as micorrizas, os fungos micorrízicos deixam de fazer efeito. Isso também não é bem assim. Se calhar são menos importantes para a aquisição de fósforo, mas continuam a ser importantes para uma série de outras coisas. Por exemplo, naquele caso, na proteção de cefalospóreo. E aquilo era um milho feito de forma bastante intensa. Portanto, o agricultor não cortou a adubação fosfatada e mesmo assim as micorrizas protegeram o milho contra o cefalospóreo. Não sei se respondi isso, fui muito clara agora na minha resposta. Peço desculpa, se a pessoa precisar de mais ajuda... Luís, depois... se precisar de mais esclarecimentos, pergunta. Sim. Temos aqui outro utilizador que pergunta, existem recomendações para diminuir fungo armilária? O meu pomar de abacate está a ser atacado. A armilária é um fungo, fora aqui já do âmbito dos meus fungos, e não lhe sei dizer exatamente, mas uma coisa lhe sei dizer, mas isto é uma verdade de La Palice, que é tudo o que é demais é demais. Portanto, se está a proliferar demais, é certamente sinal que pode não ser um sinal muito abonatório, de facto. E se calhar, agora o que é demais, não sei. Nesse caso não lhe sei dizer. Mas se sente um desequilíbrio e uma proliferação anormal, quer dizer que alguma coisa não está bem. Eu diria. A Anabela pergunta, na sementeira de hortícolas, aconselha alguma inoculação? Depende dos locais. Há locais que, fruto de um uso muito intensivo, fruto de desinfecções de solo, que nas hortícolas são muito frequentes, o uso de uma série de produtos que inclusivamente foram sendo retirados do mercado e que, portanto, temos os micróbios nativos do local estão em condições que não são muito favoráveis. Pode ser importante. O trabalho que eu mostrei do tomate mostrou que, ou os dados que eu mostrei do tomate, não pude entrar em grande pormenor, também não quis ser muito maçadora, mas mostra que, aos poucos, nós conseguimos ir recuperando o microbioma nativo se lhe formos dando condições para ele proliferar. Porque pode estar menos ativo, mas dificilmente desaparece completamente. Ou seja, se tiver práticas agronómicas mais favoráveis, pode ir tirando partido ou ir melhorando a atividade dos nativos do local. Se for um solo, sei lá, há solos muito arenosos, com uso muito intensivo, com uso de brometo de metilo, etc. Mas aí, se calhar, alguma inoculação pode ser vantajosa. A Ana levantou a mão, mas dizer, Filipe, se entretanto conseguir ligar o seu micro, esteja à vontade. Ana, diga. Tem o micro desligado ainda? Olha, distraí-me com essa do Filipe, distraí-me, não lembro o que é que ia perguntar. Então, eu já vou ler a próxima pergunta e já se lembra, de certeza, Ana, está bem?
A Manuela pergunta, não sei se terá aqui esta questão, Isabel coloca-se aqui à sua consideração. A Manuela pergunta, na sua opinião sobre as monoculturas em sistemas superintensivos atualmente existentes no Alentejo, qual a sua opinião sobre as monoculturas em sistemas superintensivos atualmente existentes no Alentejo? Qual a sua previsão no que se refere ao microbioma do solo daqui a 20 anos no nosso Alentejo? Pois, as monoculturas já vimos que não é favorável, mas eu não sei se está a referir às monoculturas, o olival, o amendoal, etc. Nessas circunstâncias, o facto de haver enrelvamento ou de haver cobertura de vegetação na entrelinha pode fazer, como referi na apresentação, toda a diferença na manutenção e na recuperação do microbioma nativo. Se me falar em monoculturas e com o solo limpinho na entrelinha, então isso de facto é muito penalizador do microbioma nativo, sem dúvida. Sendo que as monoculturas têm sempre vantagens e desvantagens e temos é que, mas pronto, isso também leva-nos sempre a uma discussão se calhar mais abrangente, que é a agricultura, temos que ter sempre algum impacto. É impossível a produção agrícola não ter impacto. Temos é que tornar esse impacto o menor possível e mas simultaneamente termos rentabilidade, não é? Porque a agricultura, para todos os efeitos, é uma atividade económica. E, portanto, se os agricultores não conseguirem viver do seu trabalho, da sua atividade, também não é possível, não é? E, portanto, temos que encontrar aqui um balanço. Sendo que uma atividade económica que dê muito dinheiro numa fase, se não for sustentável, dá muito dinheiro num período, mas depois deixa de dar. Ou seja, a tal sustentabilidade também económica. E, portanto, eu acho que também ninguém tem interesse nenhum em retirar tudo o que o sistema pode dar, depauperando e degradando o sistema, porque só vai conseguir fazer isso num intervalo de tempo relativamente curto. A lá longo não vai conseguir. Portanto, acho que tem muito mais interesse em fazer bem e continuar a produzir do que fazer de outra forma. Embora isto depois pode levar para outras discussões e de outros contextos, de quem está durante muito tempo, de quem aluga terras e se vai embora, mas pronto, não vamos por aí, senão... Levaria de certo, Isabel. Pois, exato, isso é outra conversa até mais política e eu sou dos micróbios do solo. Obrigada, Isabel, obrigada. Se quiser ligar o micro. Sim, já me lembrei, até já escrevi. As situações de sequeiro e no pino do verão, com temperaturas muito elevadas, como é aqui no Alentejo, que são mesmo muito elevadas. Eu, ano passado, tive 47 graus, em junho. Que consequências têm nos micro-organismos? Porque eu acho que os micro-organismos são muito eficientes, mas precisam de um bocadinho de umidade. Uhum. Tem, pois com certeza que tem, até porque os micro-organismos são, é um grande palavrão, são poiquilotérmicos, ou seja, não conseguem controlar a temperatura do seu corpo, das suas células, não é? Portanto, dependem da temperatura exterior, e se temos temperaturas muito extremas, eles também não conseguem funcionar bem. Temos a sorte da maioria deles, quando não conseguem funcionar bem, ficam quietos. Há uns que morrem logo, mas há muitos que, ok, se isto não está bom, eu fico quieto, só à espera de melhores dias. E, portanto, quando passa os 47 graus, eles estão lá na mesma e conseguem funcionar. É a grande vantagem, senão se já não tínhamos, com as atrocidades que às vezes fazemos, já não tínhamos micróbios a funcionar. Mas temos que pensar que, apesar de tudo, os micróbios já estavam no solo do Alentejo muito antes de haver homens no Alentejo, fosse lá o que fosse. Ou seja, a capacidade de adaptação ou a evolução com o sistema foi feita. Mas a Ana pode dizer, bem, mas com as alterações climáticas nós temos as variações de temperatura brutais que estamos a ter em muito pouco tempo. Também aí, apesar de tudo, como os micróbios se multiplicam muito rapidamente, as adaptações também são muito mais rápidas do que as nossas. Por isso é que eles se mantêm cá desde o início dos primórdios da Terra e há espécies que foram sendo extintas porque não aguentaram as mudanças, não é? Pronto. Ou seja, não vou dizer que as alterações climáticas ou estas temperaturas extremas são boas para os micróbios, mas dizer que há uma grande capacidade de adaptação e de resiliência. Se calhar dizer que essa capacidade também não é conhecida, nem, e pode nunca ser conhecida totalmente, não é, Isabela?
Pois, quer dizer, nunca vamos saber tudo, há de ser sempre muito mais o que não sabemos do que o que sabemos, mas os micróbios foram os colonizadores pioneiros da Terra, em condições absolutamente inóspitas. Os fungos micorrízicos arbusculares, a colonização das plantas pioneiras da Terra só foi possível porque elas já estavam associadas a estes fungos. Portanto, muito antes, muitos milhões de anos antes de vir o homem e de fazer agricultura, estes sistemas já estavam funcionais e foram conseguindo evoluir e adaptar-se e persistir em termos evolutivos com as alterações que foram ocorrendo no nosso planeta. Claro que não tinha o homem a dar cabo das coisas à velocidade que nós damos, mas ainda assim, felizmente, tem uma grande resiliência. Filipe, não sei se já consegue ligar o seu micro. Vou tentar de novo, podem me ouvir? Sim. Alô? Oi, pronto. A minha pergunta é: há testes indicadores da atividade dos fungos, como testes enzimáticos só para fungos ou outros? Obrigado. Ok, não, estes testes enzimáticos não são específicos para fungos, são os micróbios no geral, ou seja, quando eu faço um efeito de uma fosfatase, há fungos que estão a produzir fosfatase, há bactérias que estão a produzir fosfatases, portanto é geral. Relativamente aos fungos em concreto, para os fungos micorrízicos, a melhor maneira de aferir a sua presença e que estão ativos é ir olhar para dentro das raízes e ver se eles lá estão. Só entram para dentro das raízes os que estiverem vivos e ativos. Em relação às atividades enzimáticas, não faz essa discriminação. Ou seja, fazendo microscopia, no caso. Isso tem que passar por microscopia, exatamente. Aqueles bonecos que eu mostrei das raízes do milho colonizadas e dos arbustos, nós temos que ver ao microscópio, sim. Obrigada, Filipe. Glória pergunta: as interações são sempre nulas ou positivas, ou há casos em que a adição de inóculos aumentaram a suscetibilidade a doenças, por exemplo? Não lhe sei dizer, mas pode acontecer. Pode acontecer, porque as interações são muito complexas e o mesmo organismo, ou a mesma interação, num determinado momento pode ser favorável e a interação entre os dois organismos, noutro momento pode já não ser. Por exemplo, não vamos mais longe, o risóbio nas raízes das leguminosas. À partida, quando a associação está funcional, nós temos o risóbio a fixar o azoto atmosférico, que dá à planta, e a planta a dar ao risóbio produtos da sua atividade fotossintética, não interessa. Mas podemos ter situações em que o risóbio está na raiz da planta e por alguma razão não está a conseguir fazer a fixação, ou seja, o que era uma associação mutualista pode passar a ser uma associação parasítica em determinadas circunstâncias. A planta continua a dar o resultado da sua atividade fotossintética e o risóbio não está a dar azoto em troca coisa nenhuma. E, portanto, os balanços podem ser às vezes também variáveis de acordo com as circunstâncias. E, portanto, como pergunta se a aplicação de um inóculo pode ter um efeito até antagonista e um efeito prejudicial. À partida não deve ter, mas um efeito nulo pode ter prejudicial. Confesso-lhe que não conheço, mas não vou dizer que não possa existir. Um utilizador desconhecido pergunta: agradeço a excelente apresentação e gostaria de saber se existem alternativas à aplicação de herbicidas para fazer o controle das culturas de cobertura. Pergunto se não se poderia apenas fazer o seu corte mantendo a palha no terreno. Obrigada, porque ainda bem que gostou da apresentação. Há alternativas e estão a ser cada vez mais estudadas. O corte não é alternativa em muitos casos. Porquê? Porque a cultura de cobertura rebenta novamente e depois começa a entrar em competição com a nossa cultura. E aí isso já não nos dá muito jeito. Isso já não é muito interessante. Há uma alternativa que é mobilizar o solo. Mas aí mobilizar o solo estragamos tudo o que a cultura de cobertura teve a fazer de bom na estrutura do solo e na atividade microbiana e nos fungos micorrízicos. Portanto, isso também não é solução. Se aplicarmos um herbicida nas doses corretas, na fase correta, isso não tem que ser necessariamente mau. Muitas das questões que se põem, por exemplo, com o uso do glifosato, têm a ver com a má utilização do glifosato, porque é usado fora do contexto ou fora das doses
para as quais ele foi desenvolvido. Porque, por exemplo, numa pré-sementeira, em pré-sementeira, o controle, como é que vamos controlar as infestantes, ou uma cultura de cobertura, ou por mobilização do solo, ou com um herbicida. Se nenhum dos dois é maravilhoso, a mobilização do solo é muito pior do que o herbicida. E, portanto, é aqui um balanço. Formas alternativas, há uma série de formas. O regular, o engenheiro João Coimbra tem desenvolvido uma data de métodos alternativos, nomeadamente com rolos, com alguns rolos de facas, mas muito superficiais para não estragar o trabalho que a cultura de cobertura fez na estrutura do solo. Há até já umas coisas, uns lasers que vão, e o laser só acerta onde está a planta a infestante e controla naquele sítio. Enfim, há uma série de dispositivos, mas não, tanto quanto julgo saber, não são assim super eficientes ainda. Não quer dizer que não venham a ser. A Maria pergunta, e a monocultura florestal, eucaliptal, por exemplo, que já acontece há décadas, seria importante para a saúde do solo manter vegetação entre as filas de eucaliptos? É, certamente. E nós, também não entrei em grandes pormenores, mas nós estamos a trabalhar com a Altra e com a Navigator, também um bocadinho nesse sentido, e a testar, neste caso, sim, alguns inóculos comerciais. A questão é que o ensombramento, do que eu me apercebo agora, porque é um sistema que eu não, até há algum tempo nunca tinha trabalhado, e trabalho há relativamente pouco tempo, mas do que eu me apercebo, como aquilo, acabam por fechar a copa, o ensombramento que fazem de entrelinha não dá muita margem para haver um revestimento de herbáceas na entrelinha, mas se conseguir, pois certamente tenho a certeza que sim, que melhorará o microbioma daquele solo. O Frederico pergunta, e creio que é a nossa última pergunta, na opinião da doutora Isabel, entre as microrrizas e bactérias, quais as melhores a utilizar para promover o crescimento da planta? 2, quais os que se estabelecem melhor? E 3, poderá usar-se microrrizas para modelar o rizobioma ou vice-versa? Então, ver se eu apanhei aqui as perguntas todas. Micorrizas e bactérias, eu digo tudo, porque isso é o microbioma natural das plantas, tem isso tudo também, de facto. E depois até tem, nem entrei nesse pormenor, mas tem a micorrizosfera, que são as bactérias que vivem associadas ao micélio dos fungos micorrízicos e que também são importantes. Essas sim, muitas delas solubilizadoras de fósforo. Mas, portanto, claro que todos estes organismos fazem parte do microbioma da raiz e, portanto, todos. Qual é que é o melhor? Pois, não sei o que é o melhor, não sei o que é o melhor. O que eu sei é que quanto mais biodiverso for o seu sistema, maior a probabilidade das suas plantas encontrarem lá os micróbios que precisam e eles interagirem de uma forma favorável, não é? Portanto, por isso é que se não soubermos mais nada, uma aposta sempre ganha, é a aposta na biodiversidade. Mesmo que nós não sabemos como eles depois vão entender, sabemos sempre que as probabilidades de haver bons entendimentos são maiores se nós tivermos uma população mais biodiversa. E isso aí é incontornável. É incontornável. Já não me lembro da última pergunta. Poderá usar-se microrrizas para modelar o rizobioma ou vice-versa? Pode, mas é assim, basicamente, os fungos micorrízicos, existe um pool de fungos micorrízicos diferentes no solo e quem escolhe quem é que entra para dentro da raiz é a planta. E enquanto no rizóbio a associação é muito unívoca, aquela planta escolhe aquele rizóbio e pronto, nas micorrizas as relações são muito mais promíscuas e ainda bem. A mesma planta é colonizada por vários fungos micorrízicos e o mesmo fungo pode estar a colonizar uma planta, estender-se no solo e ir colonizar a planta que está ao lado. E, portanto, há aqui uma grande promiscuidade e ainda bem que em termos agronómicos isso dá-nos muito jeito. Mas, ou seja, a sua planta, quando vai para o solo, escolhe os fungos micorrízicos com que vai interagir melhor. E normalmente pode ter na sua raiz, nós nos nossos trabalhos temos até 30 fungos diferentes a colonizar a mesma raiz. Portanto, achar que um inóculo externo vai conseguir interferir de forma decisiva nestes entendimentos com quem já lá está, pode acontecer, mas eu acho que é pouco provável. Mais uma vez, se apostar na diversidade dos fungos micorrízicos e tendo
plantas diferentes, quando chegar à sua cash crop, à sua planta de interesse, o que ela tem é muito mais fungos disponíveis para se deixar colonizar e isso será para ela também uma vantagem, de certeza. Para além, e esta é mesmo a nossa última pergunta, porque já vamos aqui um bocadinho alongados aqui no nosso tempo, mas efetivamente o interesse do tema faz com que os nossos participantes tenham sempre muita curiosidade aqui e tenham apresentado as suas perguntas. Para além dos fungos micorrízicos, o que nos pode dizer da aplicação de vários tipos de bacilos? Os bacilos são, sobretudo, aquelas bactérias que falei, as plantas, as PGPBs, são muitos desses bacilos, são muitas delas pertencendo ao grupo das pseudomonas. Depois digo a mesma coisa, que já disse, sou um bocadinho crítica do uso destes inóculos, podem funcionar, podem não funcionar. Apostar em melhorar o que já naturalmente tem no seu solo, pelas práticas agronómicas mais adequadas ou mais ajustadas, é uma via. Não tem que ser alternativa, mas pode ser uma via paralela. Eu acho que em muitas circunstâncias devia ser uma via alternativa. Mas, pronto, pelo menos uma via paralela. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabela, e muito obrigada a todos os participantes que aqui estiveram presentes e colocaram as suas questões. Como podemos ver, esta é uma temática muito interessante e quem trabalha ou quem tem alguma ligação a estas questões tem sempre bastante interesse aqui portanto, muito obrigada, Isabel, mais uma vez pela sua disponibilidade. Muito obrigada também, foi um gosto e estou disponível se quiserem contactar via mail, virem visitar ao laboratório, temos todo o gosto, porque há muitas outras coisas que não couberam aqui por uma questão de tempo, mas terei todo o gosto em esclarecer aquilo que eu souber, evidentemente, e muito obrigada, Alexandra, pelo desafio. Muito obrigada a nós pela presença da Isabela, é sempre um prazer tê-la aqui e reforçar mais uma vez que vamos disponibilizar o e-mail da professora Isabel e dizer-vos que o nosso próximo webinar vai ser no dia 2 de abril e que vai ser dedicado ao tema O Pão Alentejano, a Tradição e as Aves, presente e futuro desta trilogia inseparável. E vamos ter oradores a Julieta Costa da CPEA, a Astrid Monteiro da ANPOC e o Joaquim Teodósio da Palumbar. E a colega Patrícia já colocou aí o link para a inscrição neste próximo webinar. Dizer-vos também que já temos programados webinars até ao próximo dia 23 de julho e, como tal, vamos deixar também o acesso para se inscrever em cada um desses webinars e em conhecer um bocadinho melhor o que é que se vai passar até lá. E muito obrigada a todos, muito obrigada mais uma vez, Isabel, e pela sua disponibilidade e pela partilha aqui de conhecimentos nesta temática que, na minha opinião, é muito, muito interessante. Obrigada a todos e um bom resto de semana e até daqui a 15 dias. Obrigada. Boa tarde.